Bom dia, bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma manhã, aleluia. 27 de dezembro, estamos aqui para buscar a Deus pela manhã, o bom dia com o pastor Zé Reis, o devocional, uma reflexão toda manhã, ouvindo a palavra, falando de testemunho, orando, glória a Deus. Eu quero desejar a você um ótimo, abençoado, excelente, próspero, alegre dia, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus possa conceder a você alcançar bênçãos, sim, que Deus possa te usar, que teu lar seja abençoado, próspero, frutífero, que o Espírito de Deus conduza a sua família. Deus possa salvar, tocar naqueles que necessitam da salvação, que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Deus possa abençoar a todos. Uma saudação a todos os líderes religiosos, a todos os amigos, irmãos, familiares. Deus abençoe a todos. Deus dê sempre graça, Deus sempre dê vitória para você e que você possa ser um testemunho vivo do poderoso, do Altíssimo, daquele que pode realizar maravilhas. Amém? Devocional tem palavra de Deus como evidência, é sobre ela que nós depositamos a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra, certamente que sua fé será limitada, ela pode se tornar uma fé fraca, porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Então nós lemos, nós ouvimos, né? Não é verdade? A Bíblia diz em Apocalipse, quando o Senhor Jesus se manifesta a João, capítulo 1, ele disse: bem-aventurado os que ouvem, né, os que leem e os que ouvem. Quer dizer, aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então nós somos chamados a ler e a ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem por isso. E nós precisamos ter essa fé garantida em algo que não tem falha, que é Deus. E nós temos, né? Por isso a Bíblia tem que ser lida. Leia a Bíblia, não deixe de ler, em nome de Jesus. E nessa manhã eu tenho um assunto a abordar com vocês, uma pergunta e depois expressar o que aconteceu na vida de um homem muito usado por Deus. Vamos lá? Vamos ver o que a Bíblia nos fornece? No livro de 1 Crônicas, capítulo 17, o verso 1 em diante, até o 4, diz assim: Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze-o, porque Deus é contigo. Mas sucedeu que na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Aleluia. Até aí. Até aí. Que isso? A história vai contar, a Bíblia, que Davi, ele constrói, está ali na sua casa, né, do palácio, a casa do rei, né, está morando num lugar lindo, né, bem desejado por todos, né, que eu acho lindo os palácios, acho lindo a como eles foram ricos, né, em poder construir tamanhos monumentos, né, coisa linda, coisa linda. E Davi está ali, de repente ele tem uma ideia, surge algo no coração dele. E ele conversando com Natã diz: Não é certo que eu more em casas feitas de cedro ou de madeira rica, madeira de primeira, e Deus habite a arca da aliança, né, que é Deus, a presença de Deus, debaixo de cortinas. Quando Natã, profeta, um homem de Deus, ungido por Deus, ouviu, ele diz: Vai, faze
tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Naquele momento, Natã, ele reagiu por aquilo que Davi era no Senhor. Você vê que Natã respondeu rapidamente, mas nesse momento Natã não foi usado por Deus. Ele usou o que ele via em Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele responde dessa forma. Mas quando chega na mesma noite daquele dia, a Bíblia fala que Deus fala com Natã e manda dizer, avisa Davi, ele não vai edificar casa para mim morar. O que aconteceu? Davi teve uma ótima intenção, maravilhosa, né? Porque o tabernáculo, a tenda do tabernáculo, a Arca da Aliança vivia nas tendas que eram levantadas nos desertos, nos lugares. Então não era uma casa, né? Não era uma casa de tijolos, de madeira, não, era tenda, realmente eram cortinas, era um pano, né? E ele teve uma boa ideia, não era uma má ideia, era uma boa ideia. Eu vou pegar a Arca da Aliança, vou pôr num lugar protegido, guardado, um lugar que todo mundo pode vir ver. Mas Deus disse não, não. Por mais que a ideia fosse boa, por mais que a intenção fosse muito pura, muito assim, para ajudar, né? Para melhorar, para agradar a Deus, mas disse Deus não. E a pergunta que eu tenho a você: você já ouviu o não de Deus? Você já ouviu o não de Deus? Queridos, quando nós ouvimos o não de Deus no momento em que vamos tomar uma situação ou queremos agir de forma até, vamos pôr assim, ousadas, para não falar mais pesado como erradas, né? Você ouvir o não de Deus é uma lógica, porque seu coração vai esperar isso. Você vai perceber que seu coração está preparado, visto que você já deduziu, você já pensou, e você sabe que mesmo que aquilo que você queira não é tão bom assim. Não estou falando coisa grave, mas não é tão bom, né? Não é uma coisa tão boa. E tem muitas coisas, e seria muito extenso esse áudio para mim falar sobre isso. Muita coisa que às vezes tem pessoas que trocam as coisas de Deus pelo serviço. Tem que trabalhar? Tem. Claro que tem. Todo mundo precisa. Mas às vezes troca por um serviço que vai tirar ele da presença de Deus e acha que isso é bom. Então, o que Davi recebeu não foi não foi algo assim, tipo, oh, Deus, eu gostaria de ter um relacionamento com Betseba, vamos falar sobre o que ele aconteceu com ele. Não foi isso. Davi conversou com Natã, com um homem de Deus, para fazer algo bom. E ele ouviu um não numa coisa que era aparentemente muito boa, queridos. Então, ouvir o não de Deus quando estamos querendo fazer algo estranho é uma coisa, mas quando as coisas parecem tudo certinho. Não, mas Deus vai aprovar, Deus vai dizer sim. E eu quero dizer a você que existem situações que Deus diz não. Não, mesmo sendo tudo certo, nada grave, nada assim absurdo, e você faz todas as contas, fala todas as lógicas e diz, não tem como Deus falar não, e Deus fala não. E por quê, pastor? Deus sabe. Eu já recebi não de Deus, de situação que eu falei, é brincadeira. Até dizia, eu não estou pedindo nada a mais, o que eu quero fazer é algo que vai honrar até mesmo a situação, mas não. Já recebi o não. Então nessa manhã, eu quero que você medite um pouco, que temos que estar preparado para ouvir o não de Deus quando fazemos a coisa errada e também quando vamos fazer uma coisa que aparentemente é certa, mas Deus não quer que seja feito. Ponto final. Não é hora, talvez. Não é para você fazer, Deus vai fazer outro. No caso de Davi foi isso. Naquele momento, lógico que Deus fala, não preciso habitar em casas estucadas, disse Deus para Davi. Mas depois ele também não deixou, mesmo permitindo que fosse levantado o templo, o suntuoso templo de Salomão. Quem levantou foi Salomão, o filho. Davi não teve nem chance, né? Então, prepara seu coração, seja sensível ao não de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tem o não de Deus, sim, e nós temos que estar preparados para isso e obedeça. Dá um conselho, obedeça. Até hoje sou muito atento a Deus. Se eu recebo um não, mas não penso nem metade, não é não, pronto, acabou. Porque eu já apanhei muito. Quanto mais anos a gente vive, não adianta. Quanto mais cabelo branco, a gente aprende demais.
e tenho aprendido. Vamos orar, queridos, vamos buscar a Deus, vamos pedir para que Deus nos prepare, nos dê esse dia abençoado, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, assim como o Senhor disse não a Davi, em algo muito bom aparentemente, e é realmente bom, Pai, o Senhor realmente é um Deus de surpresas, porque o Senhor falou não, e eu tenho que estar atento para isso. Eu já recebi o não do Senhor nisso também, Pai, várias vezes na minha vida, coisas que não eram para me fazer mesmo, eu sabia, mas recebi não. E teve coisas que parecia tão, eu vou fazer porque esse é legal, esse é bom demais para a igreja, para tudo, para os irmãos, para a família, para os amigos, e no final para mim, e não era para fazer. Então eu quero que o Senhor fale comigo e desejo que o Senhor fale com cada um que está me ouvindo agora, participando dessa oração. Que quando chegar o não, nós tenhamos a sensibilidade, a humildade de obedecer ao Senhor. Abençoe o dia de cada um com as vitórias que vêm dos céus, que a bênção do alto esteja sobre todos. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta buscando ao Senhor em mais um devocional. Um grande abraço.